Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos campos, no matiz dos bosques, no murmurar das fontes, na placidez dos lagos, na amplitude dos oceanos, na altivez das montanhas, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, no fulgor das estrelas, na fungência das constelações, no extraordinário do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na origem dos mundos, no berço das humanidades, no extraordinário e na beleza do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, e com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O nome desse poema é Deus, e ele foi pronunciado pela primeira vez por Eurípides Barçanufo em uma palestra realizada no ano de 1914 no Centro Espírita Esperança e Caridade, na cidade de Sacramento. Era a primeira palestra do ano, e como o Eurípides fazia todos os anos, a primeira palestra, o tema era Deus. Eurípides passa a ser conhecido não só pelos espíritas, mas no mundo espiritual como um apóstolo da caridade. Nós temos a biografia de Eurípides descrita em um livro de Corina Novelino. Não sei porque eu falei Corina Novelino. Eurípides, o Homem e a Missão. Eu sei que a casa está indo a semana que vem para Sacramento. Esse? Não, ele não é esse o outro. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de Eurípides, porque Eurípides é uma figura muito pouco conhecida do meio espírita em São Paulo e do meio espírita em geral. As pessoas vão para Minas e não conhecem a respeito da história de Eurípides. E o movimento espírita hoje está precisando um pouco refletir sobre o papel que as casas espíritas e nós espíritas temos assumido, nesse contexto que a gente vive hoje, nessa ambientação reencarnatória. Nós vivemos tempos muito importantes na nossa trajetória espiritual. As coisas que nós vamos decidir nessa existência vão causar um reflexo, como sempre foi, mas agora, de uma forma um pouco mais determinante. Como as coisas vão ser para nós nos próximos séculos, nós estamos decidindo efetivamente agora, nessa existência. Os desafios se multiplicam e nós precisamos ter um olhar, uma clareza, um equilíbrio para que a gente possa tomar as melhores decisões. Como Abigail disse para Saulo de Tarso, quando ele estava chegando na cidade de Tarso, depois de ter encontrado com o pai, é necessário que nós nos livremos dos pensamentos do mundo, a fim de que a gente possa esgotar a última gota do veneno, do vinagre dos enganos terrenos, a fim de que o Cristo possa iluminar o nosso espírito com as claridades imortais. As ilusões do mundo não podem mais tapar a nossa visão. Nós não podemos enxergar o mundo com os olhos do mundo. Nós precisamos enxergar o mundo e a vida com os olhos do Espírito. A doutrina espírita veio para isso. E muitos espíritos comprometidos com o Evangelho do Cristo estiveram juntos de nós a fim de que o Espiritismo pudesse trazer para nós a clareza, a lógica, a razão da fé. Para nós espíritas a responsabilidade é muito grande. E lembrar de Eurípides Barçanufo é lembrar de uma das figuras mais importantes, do meu ponto de vista, a figura mais importante do Espiritismo.
É evidente que a figura do Chico, que é uma figura muito ligada ao nosso inconsciente católico, Bezerra de Menezes, que tem uma figura paterna, desempenha um papel de destaque dentro da história do espiritismo no Brasil. Mas ninguém foi como Eurípides, né? Até porque Eurípides se destaca com uma condição: ele foi professor, como Kardec, como Jesus, né? Jesus, o único título que ele aceitava era de professor, né? De mestre. Ele veio nos ensinar. Eurípides também veio recuperar, né, para nós, espíritas cristãos, como Francisco de Assis fez junto do catolicismo, a pureza do que os espíritos quiseram nos passar. A importância de Eurípides é tão grande que a ambientação reencarnatória de Eurípides ela começa a ser trabalhada no início do século XIX, com a vinda de Dom João VI para o Brasil. Dom João VI vem para o Brasil em 1808, acompanhado da família imperial, e encontra o país abandonado. Nós costumamos estudar na história do nosso país o descobrimento do Brasil no ano de 1500, no início do século XVI. Mas, na verdade, o Brasil foi tratado como uma colônia extrativista pelo Império Português. Portugal tinha muito pouco, quase nenhum interesse pelo desenvolvimento da região. E quando Dom João VI chega em 1808, o país está abandonado. Não existem nem cidades estruturadas, o judiciário está totalmente enfraquecido, o legislativo funcionava apenas para manter o poder de uma aristocracia doente que vivia no país. Uma antropóloga que acompanhou a corte, ela tinha origem alemã, ela fez a seguinte observação: nesse país ninguém trabalha, né? As pessoas sequer se vestem sozinhas, elas não conseguem se alimentar sem a ajuda dos escravos. A escravidão tinha começado no Brasil no ano de 1534. Em 34 anos, os portugueses dizimaram quase toda a população indígena no litoral brasileiro. Em 1534, chegaram os primeiros escravos vindos da África, na região do Nordeste. O Brasil experimentou, então, um período negro da sua história, porque foi a escravidão que mais tempo durou na história da humanidade. E os castigos impingidos aos escravos eram muito mais severos do que os castigos sofridos pelos escravos no Egito Antigo. Em 1808, então, Dom João VI percebe que precisa, porque ele não sabia quanto tempo ia ficar lá, estruturar o país de alguma forma. E ele resolve tomar uma série de atitudes para desenvolver a cidade do Rio de Janeiro, Salvador, aquelas cidades que estavam um pouco mais desenvolvidas à época. São Paulo não era o São Paulo que nós conhecemos hoje, muito distante. O Rio de Janeiro era a capital do país. Dom João VI reforça essa ideia do Rio de Janeiro como uma capital, mas era uma cidade muito atrasada, perto do que existia na Europa. Não que a Europa fosse tão adiantada quanto, né, hoje nós conhecemos. E ele resolve também tomar uma atitude para desenvolver o interior do país. Ele resolve demarcar as terras no interior de São Paulo, no interior das Minas Gerais, onde o ciclo da mineração havia desaparecido, havia terminado, e estava tudo abandonado, as cidades em Minas. Ele resolve demarcar as terras e iniciar uma fase agrícola do país. Como o país tinha uma extensão muito grande de terras férteis, a ideia, vamos desenvolver a agricultura. Só que para isso precisaria haver dinheiro, recursos e empreendedores. E ele, então, resolve demarcar as terras, grandes porções de terras, chamadas de sesmarias, e entregar estas terras em concessão para algumas pessoas que tinham recursos e tinham interesse de desenvolver atividade agrícola. Na região do interior de São Paulo, principalmente na região de Minas, ele delegou a responsabilidade de demarcação de terras a um padre que era confessor dele, era praticamente um dos homens de confiança de Dom João VI, cônego Hermógenes de Araújo Brunswick, que era um homem muito inteligente, padre, confessor de Dom João VI, tinha muito poder e tinha muito dinheiro também. Os padres tinham muito dinheiro naquela época, eles ganhavam muito dinheiro, a igreja era muito rica e os padres faziam fortuna pessoal. E o cônego Hermógenes, então, ele organiza uma comitiva pela trilha dos Bandeirantes, ele atravessa o interior de São Paulo, atravessa o Rio Grande e chega nas Minas Gerais, pela região de Franca, mais ou menos.
E quando ele chega do lado da outra margem do Rio Grande, ele se depara com uma natureza exuberante. Do lado direito, a Serra da Canastra, aquelas famosas montanhas belas de Minas Gerais, e ao subir uma dessas montanhas, ele se depara com uma clareira, com uma planície, uma clareira muito bonita. Era a época de primavera, estava florida, e do alto dessa montanha eles percebem que havia uma área, uma clareira no meio da planície, e ficaram curiosos, porque era algo que algumas pessoas tinham feito no passado. Eles foram até esse lugar. Quando eles chegaram nesse lugar, tinha um cruzeiro, e no pé do cruzeiro, no pé dessa cruz, uma imagem de Maria Santíssima. As pessoas da comitiva pensaram em um milagre, porque por quanto tempo aquela imagem tinha estado lá? Cônego Hermógenes percebe que aquele lugar era um lugar de pasto espiritual. Ele mesmo declara isso numa carta a D. João VI e demarca aquela área como a primeira das sesmarias demarcadas por ele. E dá o nome àquela região, dá o nome àquela sesmaria de Santa Maria, em nome da imagem da santa. Reza uma missa no cruzeiro, aos pés do cruzeiro, e entrega a sesmaria de Santa Maria para ser administrada por um irmão dele. Esse irmão era padre também, Padre Antônio Domiciliano de Araújo. Padre Antônio não tinha tantos recursos assim, mas o Cônego Hermógenes empresta dinheiro para o irmão, e o irmão era um excelente administrador. Rapidamente, em poucos anos, a fazenda de Santa Maria se torna a sesmaria mais próspera de todas aquelas demarcadas naquela região, inclusive do interior de São Paulo. Se transformou num grande império agrícola. E o Padre Antônio, para movimentar todo o trabalho realizado na fazenda de Santa Maria, tinha de comprar escravos. Os escravos eram muito caros à época. Para se ter uma ideia, nas escrituras das fazendas do século XIX, do século XVIII, constava o número de escravos que existia na senzala, porque os escravos valiam mais do que a terra. O Padre Antônio tinha uma quantidade muito grande de escravos para dar conta de todos os trabalhos. Os escravos viviam em senzalas, não podiam constituir família. Na verdade, eles só... as mulheres viviam numa senzala e os homens em outra. As crianças viviam nas senzalas com as mulheres, até que os meninos atingissem a idade da pré-adolescência e passassem a viver e a trabalhar na senzala dos homens. Eram castigados, como em todas as outras fazendas, mas o Padre Antônio, por ser uma pessoa boa, os castigos não eram castigos tão violentos. O feitor era um escravo, que se transforma pouco a pouco num grande amigo do Padre Antônio. E o Padre Antônio, nesse ambiente, ele acaba cometendo um deslize, que era muito comum à época, mas não para o Padre Antônio. Ele se apaixona por uma escrava. A escrava se chamava Janinha. Na verdade, ela era conhecida como Janinha. O nome dela era Eleodora. A mãe se chamava Jana, uma escrava também muito bonita. Mas a beleza de Janinha contagia e encanta o Padre Antônio, e o Padre Antônio acaba tendo um filho com a escrava. Quando ele fica sabendo que a escrava estava grávida, ele... Padre, né? Como é que ia fazer? Normalmente a solução desse problema seria muito cruel, mas ele era um padre, ele era um homem bom. E outra, ele queria ter o filho. A expectativa de ser pai para ele mexeu com ele. E ele não sabia como resolver aquela situação. Chama o Cônego Hermógenes, o irmão. O Cônego Hermógenes era muito ardiloso. O Cônego Hermógenes falou: vamos fazer o seguinte, vamos esconder a Janinha, deixar que ela tenha criança. Quando a criança nascer, nós vamos mandar para os nossos parentes. Eles tinham parentes que tinham vindo de Portugal, que moravam do outro lado da Serra da Canastra, numa cidadezinha que tem esse nome até hoje e continua sendo uma cidadezinha, São Roque de Minas. Fica do outro lado da Serra da Canastra, uma região muito bonita. E eles tinham uma irmã lá. E, olha, vamos deixar a criança com essa nossa irmã, e ela vai cuidar do seu filho. Seu filho está lá. E a Janinha a gente vai alforriar. E vamos arrumar um casamento para ela, e ela vai cuidar da vida dela. E você tem um filho. E assim foi feito. Um menino nasceu e vai para São Roque de Minas, onde ele é cuidado pela irmã dos padres até atingir a adolescência. Com 16, 17 anos, o Padre Antônio começa a pensar o seguinte: quando eu vier a falecer, para quem que eu vou deixar tudo isso?
E outra, o meu filho não tem o meu nome, não posso dar o meu nome a ele, e não posso também deixar as terras, toda essa fortuna que eu conquistei, esse patrimônio que eu conquistei para ele, e eu gostaria de fazer isso. Ele já tinha tido alguns contatos com o filho sabia da existência dele e da história, mas permanecia escondido lá em São Roque de Minas. Ele procura o Königer Mörgsen. O Königer Mörgsen fala o seguinte: olha, não tem problema, nós vamos trazê-lo para cá, ele é teu filho. Mas ninguém vai dizer que ele é teu filho, não para você. Apesar de quase todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de falar isso para o Padre Antônio. É engraçado que tem familiares hoje em Sacramento, em Santa Maria, que são descendentes do padre. E quando você conta essa história lá, alguns deles ficam muito incomodados. Porque ainda há muito preconceito no Brasil, né? Então eles ficam muito incomodados. Mas é uma história de amor bonita, ela é resultado de muita pesquisa. E é lógico, não tinha nenhum documento oficial, era uma tradição oral. Todo mundo sabia dessa história, por isso que essa história chegou até nós. Então, Königer Mörgsen diz o seguinte: vamos trazer ela para cá, vamos trazer uma sobrinha nossa, filha de um dos nossas irmãs, parentes que nós temos em Portugal, para cá. Você vai passar a cuidar dessa sobrinha e vai fazer um testamento deixando para sua sobrinha toda a sua fortuna. E vai casar sua sobrinha com seu filho. Quando ela herdar, seu filho é o marido, ele que vai administrar a sua fortuna. E assim foi feito. Uma sobrinha dos padres veio para o Brasil, passou a viver na fazenda de Santa Maria e acabou casando com o filho do padre, que recebe do Königer Mörgsen como presente de casamento um cargo público, capitão da guarda da região da farinha podre do estado das Minas Gerais. Era um cargo muito importante. E ele passa a ser conhecido como Capitão São Roque, porque ele vinha de São Roque de Minas. E assim, eles viveram casados por um tempo, se apaixonaram, um casal que, embora o casamento tenha sido arranjado, diziam, os descendentes dizem que havia muito amor entre eles, entre o filho do padre, o capitão São Roque e a esposa. Passados uns 2, 3 anos, o capitão São Roque ainda era muito novo, o padre Antônio acaba falecendo. Cai um raio na senzala e muitos escravos acabam perdendo a vida, inclusive o que era o feitor. E isso causou um mal-estar, um choque muito grande no Padre Antônio, e ele acaba morrendo. Ele tem um infarto e morre. Com a morte do Padre Antônio, quem assume é o Capitão São Roque. O Capitão São Roque era filho de escravos. A primeira coisa que ele faz, ele fecha as senzalas. Antes mesmo da assinatura da Lei do Ventre Livre, que foi o primeiro benefício que o Brasil, deu para os escravos. Então, em Santa Maria, senzalas foram abandonadas antes mesmo de iniciar as vitórias que aqueles que lutavam pela abolição da escravatura estavam travando no Brasil todo. E mais do que isso, ele permitiu que os escravos, em regime de mutirão, construíssem casas para que eles pudessem morar, constituíssem famílias e pudessem ter uma pequena cultura de subsistência e criação para próprio uso. Não, lógico, para vender, mas para que eles pudessem usar. Essas construções de regime de mutirão criou um ambiente de fraternidade muito grande na fazenda de Santa Maria. E as casas foram construídas no entorno da casa principal construída pelo Capitão São Roque, que é um casarão que demorou 10 anos para ser construído. E custou uma fortuna para o Capitão São Roque. Santa Maria era, de fato, o polo agrícola da região das Minas Gerais. Nesse meio tempo, o Capitão São Roque recebe uma sobrinha dele, vinda de Portugal, e ela era para ele como uma filha. Na verdade, era uma sobrinha neta, mas que ele tratava como uma filha temporã. E essa filha passa a morar no casarão com ele e com a esposa, e ela acaba se apaixonando por um jovem chamado Mariano Cunha, conhecido em Sacramento. Ele era de Sacramento, que é uma cidadezinha que fica a 12 quilômetros da fazenda de Santa Maria, como o senhor Mariano. O senhor Mariano se apaixona pela sobrinha neta do Capitão São Roque, pede a moça em casamento. Capitão São Roque meio constrangido, porque não gostava de Mariano Cunha, porque Mariano Cunha era materialista. E ele autoriza o casamento, aceita o casamento, e eles acabam se casando. Os filhos do Capitão São Roque viviam em casas construídas
com o auxílio dos escravos em regime de mutirão, muito parecidas com as casas dos escravos, no entorno do casarão onde o capitão São Roque vivia. Então havia se instalado uma comunidade absolutamente fraterna em Santa Maria. Quando a sobrinha neta se casa com Mariano Cunha, o capitão São Roque, bom, vamos organizar um mutirão para construir a casa onde vocês vão morar. Mariano Cunha disse, não, não vou morar aqui. Mariano Cunha falou, eu vou morar em Uberaba, que era uma cidade grande, e lá em Uberaba eu vou fazer fortuna, nós não queremos morar aqui na fazenda. Começava o êxodo rural. Né? Mariano Cunha, então, juntou as economias, pegou a sobrinha neta do capitão São Roque e foi para Uberaba. Em Uberaba, ele começa a trabalhar, ele tem uma letra muito bonita, a gente olha na Fazenda de Santa Maria, no Centro Espírita, La Fé e Amor, tem livros com a letra de Mariano Cunha, ele tinha uma letra, sabe? E ele começa a trabalhar como guarda-livros, prático, e monta uma casa comercial, e se torna guarda-livros de um próspero comerciante em Uberaba, chamado Frederico Peiró. Frederico Peiró, um espanhol anarquista, que veio fugido da Espanha para o Brasil e é abrigado por um amigo advogado em Uberaba. Como anarquista, ele era materialista e o amigo era espírita. E o amigo de Frederico Peiró convidava Frederico Peiró a ir na casa espírita que ele frequentava. E Frederico Peiró, materialista, imagina, vai numa casa espírita? Não ia, não aceita, mas chegou uma hora que ficou meio indelicado, ele falou, eu vou. Vou, porque eu acho que isso é uma bobagem muito grande, não acredito nem em Deus, vou acreditar nos espíritos. Ele foi. As sessões eram sessões como eram naquela época, de mesa branca. Fazia uma prece, no máximo uma leitura do Evangelho, depois apagavam as luzes e os espíritos se manifestavam. Eram reuniões espíritas. Nós não temos mais essas reuniões. Eu não sei se é melhor ou é pior, mas eu sei que, no final das contas, os espíritos costumam falar para mim assim, bom, você não é um espírito? Eu também falo, mas assim, as pessoas não querem me ouvir, querem ouvir vocês às vezes, né? Mas tudo bem. Feito essa observação, as reuniões eram assim. Até um pouco tempo atrás, 2 décadas atrás, eram assim. Quem falava eram os espíritos, desencarnados nas casas espíritas. Bom, o primeiro espírito que se manifesta naquela reunião, que os dois foram, se manifesta em um castelhano, mas que não era aquele castelhano que a gente costuma ouvir, parecia um dialeto. E o espírito estava muito bravo. O médium que passava a mensagem, que não conhecia nada de espanhol, não sabia nada e nem da presença de Frederico Peiró naquela reunião, falava de maneira muito agressiva, como se estivesse dando uma bronca em alguém. E todo mundo quieto, não era para ninguém a mensagem. Quando terminou o trabalho, o advogado, amigo do Frederico Peiró, percebe que o Frederico Peiró está quieto, cabeça baixa, pensativo. E ele falou, o que aconteceu? Nada. Aproveitando, você entendeu o que aquele espírito falou? Porque eu não entendi nada. Ele falava um castelhano, mas um castelhano que parecia um dialeto. O Frederico Peiró falou assim, eu entendi. Entendeu? O que ele disse? Era o espírito da minha mãe. Era o espírito da minha mãe, e ela já falecida, já há bastante tempo, antes de eu vir para o Brasil. E ela disse para mim deixar essa bobagem de materialismo e estudar o livro dos espíritos. E o Frederico Peiró se converte ao espiritismo e se transforma num dos grandes divulgadores do espiritismo na região do Triângulo Mineiro, preparando, inclusive, né, esse pasto espiritual que mais adiante, no ano de 1910, vem receber o nosso Chico Xavier. Mas Frederico Peiró também tem um papel importante com Eurípides Barçanufo. Por quê? Ele se torna amigo de Mariano Cunha. E Mariano Cunha ele obtém um insucesso no comércio, perde todas as suas economias e acaba voltando para Santa Maria. O capitão São Roque, filho do padre Antônio, acaba aceitando, porque ele está casado com a sobrinha neta, constroem uma casa bem perto do casarão da Fazenda Santa Maria, e eles se instalam lá. Alguns meses depois dessa mudança, começam a se observar fenômenos físicos em todas as casas dos colonos e dos filhos, já era quase a segunda geração dos escravos, na Fazenda de Santa Maria. Eles estavam nas casas, de repente, os utensílios domésticos passavam voando na frente deles, de todas as casas. Eles, à noite, colocavam aquelas travas nas janelas e acordavam
com as janelas batendo e as travas tinham sido retiradas. Batiam as portas, eles abriam, não tinha ninguém. Chuva de pedras no telhado, eles saíam assustados, olhavam, não tinha absolutamente nada. As pessoas chegavam com marcas de mão feitas com barro nas costas e ninguém tinha tocado nas pessoas. Barulhos dos mais diversos, batidas. Os fenômenos de Hydesville nos Estados Unidos ficavam parecendo uma montanha-russa de um parquinho do interior, perto do que aconteceu em Santa Maria. Os moradores de Santa Maria chamam o padre em Sacramento, porque não tinha igreja em Santa Maria, era uma fazenda. O padre vem, testemunha esses fenômenos físicos e dá um veredito, é coisa do diabo. Mariano Cunha, que era muito racionalista, era materialista, ele diz assim, não, o que o diabo está fazendo em Santa Maria? Né? O diabo tem tanto lugar para ir, por que ele está fazendo? Santa Maria, todo mundo é bom, não tem, ninguém briga, todo mundo se dá bem, as pessoas se ajudam. Tinha um mutirão chamado de mutirão de traição. Quando alguém estava com alguma dificuldade, todos os outros se reuniam, sem essa família estar sabendo, e apareciam no domingo para ajudar a família. Arrumavam a casa, ajudavam na colheita, faziam comida, faziam uma festa. E quando elas iam embora, isso tudo regado a muita música, muita bebida, uma alegria muito grande. Isso era Santa Maria. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ninguém saiu de Santa Maria. Ninguém saiu. Os escravos queriam permanecer. Já não eram escravos mais há décadas. Então o que o diabo estava fazendo em Santa Maria? Se tinha tanta maldade no mundo, por que em Santa Maria? Tinha de ter alguma explicação. Mariano Cunha vai atrás dessa explicação com Frederico Peró. Conta para Frederico Peró o que estava acontecendo. Frederico Peró, não, isso não está acontecendo. Mas sabia da seriedade de Mariano Cunha. Eles, como diz no interior, apeiam um cavalo e vão até Santa Maria. De Uberaba até Santa Maria dá mais ou menos uns 60 quilômetros. Uma viagem de um dia de cavalo, um dia e pouquinho. Quando eles chegam em Santa Maria, Frederico Peró testemunha os fenômenos. E diz para Mariano Cunha, olha, são os espíritos que produzem esses fenômenos. São os espíritos que fazem com um ectoplasma, energia dos médiuns de Santa Maria, que esses fenômenos ocorram. Mas como os fenômenos são tão frequentes, tão extraordinários e acontecem em diversos pontos, existem muitos médiuns aqui. Um médium só não produziria todos esses fenômenos, todos esses efeitos. E por que esses efeitos estão acontecendo? Por que isso está acontecendo em Santa Maria? Frederico Peró diz, deve existir uma causa. Isso eles estão chamando a atenção. Como chamaram a atenção de Kardec com as batidas? Eles estão chamando a atenção de vocês. Vocês precisam se organizar para poder saber o que os espíritos querem de vocês. E como é que a gente se organiza? Abram um centro espírita. E eles então, no ano de 1900, fundam o Centro Espírita Fé e Amor. Esse centro espírita, eu reputo que seja a consolidação, a etapa mais importante da transferência do espiritismo da Europa para o Brasil. Porque o espiritismo só poderia ser trazido pelos espíritos na Europa. Porque as mentes mais brilhantes precisavam reencarnar na Europa, mais precisamente em Paris. A Europa toda passava por uma transformação muito grande, mas as ideias de liberdade, a ciência se desenvolvendo, com o surgimento da homeopatia, o estudo do magnetismo, tudo isso estava acontecendo na Europa. Então a ambientação necessária para os espíritos, que era intelectual, ele encontrava na Europa. Entretanto, o espiritismo, tal qual a mensagem de Jesus, não veio para as pessoas que viviam, os espíritos reencarnados na Europa. Porque a mensagem era uma mensagem que resgatava o Evangelho de Jesus, na simplicidade da Galileia, do coração bom dos espíritos, mais simples. Os espíritos reencarnados na Europa não tinham amplitude e maturidade para poder entender o que os espíritos estavam querendo dizer. Então, coração do mundo, pátria do Evangelho, a mensagem espírita precisava ser trazida para o Brasil. E ela é trazida para o Brasil no coração do país, na Fazenda de Santa Maria. Na Fazenda de Santa Maria, então, o Centro Espírita Fé e Amor é o primeiro centro espírita em área rural do mundo. Isso é importante porque, afora Mariano Cunha, nenhum outro médium que trabalhou no Centro Espírita Fé e Amor tinha instrução. No máximo, eles sabiam assinar o nome. Nunca leram o Livro dos Espíritos, nem tampouco estudaram o Livro dos Médiuns. Eu conheci a Dona Iola, né, há muito tempo, há uns 20 e poucos anos atrás. A Dona Iola
hoje não é mais a presidente, mas até uns 3 anos atrás ela era presidente do Centro Espírita Fé e Amor. Ela tem 90 e poucos anos, ela conheceu Mariano Cunha, viveu todo esse ambiente. E eu perguntava muito para ela, Leona, como é que eram os médios? Aí ela falava, olha, eu era tudo ignorante, não sabia nada, eles não liam, não sabiam nada, mas eram pessoas muito boas. Eram pessoas muito boas, né? A bondade era uma coisa que... Eram pessoas simples, pessoas que tinham um coração muito bom. O que acontece no Centro Espírita Fé e Amor? Aqueles espíritos que se manifestavam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começam a se manifestar em Santa Maria. Pela pena, pela caneta, pela voz daqueles médiuns colonos da fazenda de Santa Maria, descendentes do Padre Antônio e descendentes dos escravos. Santo Agostinho, Maria Santíssima, Erasto, São Vicente de Paulo, começam a dar mensagens no Centro Espírita Fé e Amor. A FEB passa por um momento turbulento da discussão entre os cientistas, os filósofos e os religiosos, não chegando a consenso nenhum e criando um movimento espírita cheio de hierarquia, de dogmas e privilégios. Mas em Santa Maria o espiritismo chega na sua pureza, tal qual o cristianismo primitivo. Mariano Cunha, como eu disse para vocês, a família era de Sacramento. Ele era irmão da Dona Meca. Dona Meca era o apelido. Dona Meca e o seu Mujico, que eram os pais de 11 filhos. O terceiro desses filhos contava a época da fundação do Centro Espírita Fé e Amor, sobrinho de Mariano Cunha, era Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo era a personalidade mais importante da região, não só de Sacramento. Ele foi um aluno brilhante. Até curiosa a história de Eurípides do ponto de vista da educação, porque o Eurípides, quando ele começa a estudar, tinha um professor, chamado professor Miranda, que tinha um colégio em Belo Horizonte. Não se sabe exatamente por que o professor Miranda fecha o colégio em Belo Horizonte e se transfere para Sacramento e abre o colégio Miranda em Sacramento. E ele se torna professor de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo rapidamente se torna monitor de todas as matérias. Quando o professor Miranda precisava da ajuda de alguém para auxiliar um aluno que estava com dificuldade, era Eurípides que ele se transforma em auxiliar do professor. Eurípides adorava ler, ele era um leitor compulsivo. O pai tinha um pequeno comércio que ficava à margem da linha férrea e tinha um rio muito próximo. Eurípides pescava e vendia os peixes para comprar livros. A mãe, ela tinha ataques epiléticos e ele fazia questão, pré-adolescente, de acompanhar os médicos que passavam uma vez por mês nas consultas que eles faziam e nos exames clínicos com a mãe. Os médicos não conseguiam resolver isso, aborrecia o Eurípides. Não sabiam fechar um diagnóstico ou cuidar da mãe. Os ataques epiléticos eles eram frequentes e a mãe sofria muito por conta disso. Ele tinha uma ligação muito forte com a Dona Meca. Até que certa vez, acompanhando uma dessas consultas, quando o médico se despedir, ele pediu para o médico emprestar a ele um livro, porque os médicos levavam uma bolsa cheia de livros, uma biblioteca, para poder consultar remédios, sintomas, doenças. O médico achou graça de um jovenzinho de 13 anos querer estudar um livro de medicina, né? E emprestou a título de brincadeira, falou, o mês que vem você me conta o que você leu. Quando ele volta, ele tem uma surpresa. Eurípides não só tinha lido todo o livro, como tinha dúvidas que ele não era capaz de esclarecer. Ele deixa mais 2 livros com Eurípides e em pouco menos do que 1 ano, Eurípides sabia sobre medicina mais do que ele, porque Eurípides havia sido o professor Lavater, um médico, né, que viveu a época de Kardec. Acionou muitos dos conhecimentos que Eurípides tinha. Ele começa a estudar farmácia e monta uma farmácia em Sacramento. Ele era presidente da Associação São Vicente de Paulo, que era uma associação que desenvolvia trabalhos assistenciais da Igreja Católica. Os padres tinham um respeito muito grande por Eurípides. Eurípides, com 20 anos de idade, assistia às missas numa cadeira que os padres colocavam no altar. Ele levava um caderno de blocos e fazia anotações a respeito do sermão proferido pelo padre e fazia perguntas que os padres não sabiam responder. Os padres, confiando tanto no Eurípides, deram a ele de presente uma Bíblia. As Bíblias não eram dadas aos leigos, elas ficavam trancadas com um cadeado na sacristia.
O leigo não tinha Bíblia. Eurípides recebeu de presente dos padres uma Bíblia. Ele lê a Bíblia, como ele tinha memória fotográfica, e ele grava longos trechos. O Sermão da Montanha ele declamava, né, ele dizia com todas as vírgulas, com todas as palavras, com todas as letras. E o Sermão da Montanha era o que mais incomodava Eurípides. Era um grande problema do ponto de vista da filosofia religiosa. Como? Porque o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, com Jesus falando a respeito de felicidade. E Jesus falava felicidade para os que sofrem, para os que são humildes, para os simples de coração, para os que são justos, para os que são vítimas de injustiças. Seriam felizes, mas Jesus havia dito isso há muito tempo e essa felicidade não acontecia. Que felicidade era essa? Ele perguntava essas coisas para os padres não tinham resposta. E aí Eurípides tinha isso. Outro problema era a doença da mãe, que mesmo ele estudando medicina, mesmo os médicos não iam mais para Sacramento, ele se transforma em médico da cidade aos 20 anos de idade, ele fazia todos os partos, ele era o farmacêutico, ele fazia curativos, todos os problemas, né, normais que os médicos tratavam à época não eram mais de responsabilidade dos médicos, era de Eurípides Barçanufo. Além disso, tinha uma parte que era artística. O Eurípides ele escrevia peças de teatro, ele era diretor do teatro. O professor Miranda fechou a escola, ele chama o pai de Eurípides, o seu Mujica, e fala o seguinte: eu quero que o senhor tire o seu filho da escola. Nossa, o seu Mujica falou que o Eurípides fez alguma coisa errada. Nós não temos mais nada para ensinar a ele aqui. Ele conhece todas as matérias tanto quanto eu. E ele tem conhecimento de alguns idiomas e de algumas áreas do conhecimento que eu não tenho. Eu não sei aonde ele aprendeu isso. Nós não temos mais nada para ensinar para Eurípides. E Eurípides tem de ser médico. Eurípides faz o vestibular, uma espécie de um vestibular na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, mas ele não cursa medicina porque quando ele vai para o Rio de Janeiro a mãe fica muito mal. Toda vez que ele se afastava da mãe, a mãe ficava muito mal. Ele resolve não estudar medicina para poder cuidar da mãe. Então, bem-aventuranças e o problema de saúde da mãe eram os dois únicos problemas de Eurípides que ele não conseguia resolver. Agora era o tio Mariano, pelo qual ele tinha um carinho, um respeito muito grande, que havia enlouquecido, se tornado espírita. Ele resolve convencer o tio a largar essa bobagem de espiritismo. E fica durante longos 4 anos conversando com o tio todas as vezes que o tio vai para Sacramento. Tio, o senhor está louco, essa história do espiritismo é coisa do demônio. O senhor precisa largar essas bobagens. O senhor está fazendo mal ao povo de Santa Maria. E o senhor Mariano tentava argumentar com ele. Só que Eurípides era um grande orador, um grande debatedor, muito mais inteligente que o senhor Mariano. E o Mariano não conseguiu. O tio nunca conseguia convencer o sobrinho Eurípides. E o Eurípides ele ficou tão preocupado com o tio que ele manda colocar uma cama no quarto que ele usava para que o tio dormisse quando viesse para Sacramento. E ele passava, às vezes, à noite, discutindo até madrugada com o tio, tentando fazer com que o Mariano Cunha abandonasse o espiritismo. Mariano Cunha estava a ponto de desistir do sobrinho, não do espiritismo, do sobrinho. Ele não estava aguentando mais, estava ficando muito chato, porque ele não conseguia convencer Eurípides. Foi então que no Centro Espírita Fé e Amor se manifesta um médico que havia vivido no Rio de Janeiro, e passa a ser considerado na história do espiritismo como Kardec brasileiro, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes havia desencarnado em 1900, nós estávamos mais ou menos em 1904, e Bezerra de Menezes não havia se manifestado em lugar nenhum. Havia um frisson, uma preocupação muito grande no meio espírita. O que está acontecendo com Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes tinha um carinho muito grande de todos os espíritas já desde aquela época. E o Bezerra de Menezes, a primeira mensagem que ele dá é no Centro Espírita Fé e Amor. Vou fazer um parênteses para vocês. Eu já fiz muita palestra na minha vida, né? Em muito lugar gostoso. Aqui é um lugar muito gostoso de falar. Mas eu tive a honra de uns 4 anos atrás, de fazer uma palestra no Centro Espírita Fé e Amor. Vocês não sabem o que é isso, né? Eu, assim, depois de todo o trabalho de palestra, acho que uns 15, 20 anos que eu faço palestra, foi como se os espíritos me dessem esse presente, né? Falar numa casa onde o Bezerra de Menezes se manifestou. Eu fiquei assim, em êxtase. Foi uma coisa assim muito bonita. Isso tem se repetido todas as vezes que eu vou para Santa Maria. Nessa viagem para Minas, eles me acabam me convidando para fazer a palestra lá no Centro Espírita Fé e Amor. É uma grande honra para mim. Bom, fecho parênteses.
Porque o Centro Espírita Fé e Amor continua sendo um centro espírita muito simples, é os moradores de lá que tocam, a gente fala assim, o Centro Espírita Fé e Amor fica parecendo, né, que é a sede da FEB, não, é um lugar muito gostoso, precisa ter olhos de ver para se apaixonar por aquele lugar, né, e precisa ter ouvidos de ouvir. A risada do seu Adolfo ensina mais do que, muitas vezes, uma palestra de 3 horas e meia. Né? Ele é uma alma pura. É aqueles espíritos de coração bom, que são bons, que a Dona Iola falava para mim. As pessoas lá, elas são boas. E é muito... É especial você estar com as pessoas que são boas, né? Não é que a gente aqui em São Paulo não seja, a gente é, mas a gente não é todo o tempo. Né? Eu acho que lá, por conta da ambientação reencarnatória, eles conseguem ser todo o tempo. É um negócio muito bonito. A simplicidade, a humildade, a espontaneidade, isso tem um valor muito grande, é uma aquisição espiritual muito importante. Bom, quando o Bezerra se manifesta, ele escreve uma carta para a FEB. O pessoal do Fé e Amor, Mariano Cunha, põe no envelope, põe no correio e a carta chega lá na FEB. Quando chega na FEB, eles abrem, é uma bomba. 4 anos a primeira vez que o Bezerra se manifesta. Mas aí eles falam, bom, Centro Espírita Fé e Amor, Fazenda de Santa Maria, onde é que existe isso? Mandaram 2 emissários da FEB para conhecer o Centro Espírita Fé e Amor. Eles chegaram e ficaram encantados. Até porque, no dia que eles estiveram lá, Santo Agostinho se manifesta. Através da psicofonia. E Bezerra de Menezes, através da psicofonia, conversa com os dois que haviam, inclusive conhecido o Bezerra. Era o Bezerra. Ele fala de coisas, o médium fala de coisas que aquelas pessoas naquele fim de mundo não podiam saber. E eles levam um livro de presente. E dão de presente para o presidente do Centro Espírita Fé e Amor, que era o Mariano Cunha. Era um livro de Leon Denis, Depois da Morte. É um livro de... O Leon Denis é um filósofo, é um livro de leitura áspera, difícil, né? O Mariano Cunha leu até a página, meia página. Não é. Mas ele pegou o livro e falou, já sei o que eu vou fazer com isso. Na verdade, esse livro foi levado pelo Bezerra de Menezes no Centro Espírita Fé e Amor com destino já traçado. Tinha de chegar na mão de Eurípides. Mariano Cunha vai para Sacramento. Quando eles vão se recolher, o Eurípides começa a falar a respeito de religião. Mariano Cunha fala, sobrinho, com todo o respeito que eu sei que você tem por mim, eu não vou conversar mais religião com você. Toque esse livro. Se você quiser saber alguma coisa sobre o espiritismo, tá aí. Se você não quiser, também não tem problema. Não falo com você mais sobre religião. Você é muito inteligente. Você tem os seus argumentos e eu não consigo encontrar palavras. Você sabe coisas que eu não sei. De estudo. Eu não tenho estudo para discutir com você. Se você quiser, você lê o livro. Deitou, virou de cara para a parede e Eurípides ficou de pé, assustado com a reação do tio, porque o tio sempre era muito carinhoso, muito paciente com ele, e com o livro na mão. Bom, quem gosta de ler sabe como é que é. A gente lê outdoor. Né? Quando tinha muito outdoor em São Paulo, eu ia no ônibus lendo tudo quanto era outdoor. A gente é compulsivo essa história de ler. Ele pegou o livro, começou a ler. No meio da noite, o senhor Mariano acorda e percebe que tem uma luz no quarto. Ele se vira e Eurípides está sentado lendo o livro de Leon Denis, A Luz de Lamparina. O senhor Mariano fica quieto, deita, pega no sono de novo. Quando ele acorda e se põe sentado, Eurípides continua na mesma posição, com a lamparina acesa. Já era dia claro, ele estava tão absorto na leitura que ele não apagou a lamparina. Estava lendo o livro. O senhor Mariano, né, brincalhão mineiro, falou, oi sobrinho, bom dia. Gostou do livro, né? Mas Eurípides sabia o que estava acontecendo. E se sentiu envergonhado diante do tio. O espiritismo é coisa do demônio. Você está fazendo mal às pessoas, tio. Larga dessa besteira. Ele, lembrando das coisas que havia dito para o tio, uma lágrima escorre pelo rosto dele. E ele diz para o tio, tio, me desculpa. Este livro é um monumento. Eu preciso lê-lo melhor. Eu preciso estudá-lo. E ele fica por 2 semanas lendo o livro de Leon Denis, fazendo anotações, refletindo sobre tudo o que Leon Denis falava. E ele se converte ao espiritismo. Só que a única coisa que ele não conseguia aceitar era a comunicabilidade dos espíritos. A possibilidade de você evocar aqueles espíritos das pessoas que já partiram para o mundo dos mortos e eles se comunicarem conosco.
Ele não acreditava que isso fosse real. Então ele resolve fazer a prova dos 9. Ele resolve constatar. O senhor Mariano diz que os espíritos se comunicavam no Centro Espírita Fé e Amor. E as reuniões do Centro Espírita Fé e Amor, mediúnicas, eram às sextas-feiras. Ele resolve ir de surpresa para Santa Maria. Ele vai numa sexta-feira da Paixão, do ano de 1905. Quando ele chega na fazenda de Santa Maria, no Centro Espírita Fé e Amor, todos os moradores de Santa Maria participavam da reunião. Primeira coisa que ele se assusta, aqui todos são espíritas, era uma comunidade de padres, foi um padre que fundou aquilo e todos se tornaram espíritas. Embora todos estivessem lá e ele conhecia todas aquelas pessoas, ele achou curioso que existiam 2 cadeiras na primeira fileira, como se estivessem esperando ele chegar. E ele foi junto com um amigo, tinham 2 cadeiras. Como estava bem em cima da hora, eles haviam se atrasado, eles ocuparam as 2 cadeiras e Eurípides conta depois que ele mentalmente disse o seguinte: se os espíritos de fato podem se comunicar conosco, daqueles que já partiram, eu quero que João Evangelista, através do médium Aristide, fale para mim a respeito das bem-aventuranças. O médium Aristide, a Dona Iola me deu informação dele. Por que ele escolheu Aristide? Ele conhecia todos os médios, conhecia todos os colonos, porque eram parentes, meio parentes dele, parentes do tio. E o médium Aristides era o que tinha inteligência oca. A Dona Iola usou essa expressão. Silvio, se desse uma folha em branco, um lápis e um copo e pedisse para ele fazer um círculo, ele não fazia. Além de não saber assinar o nome, ele não tinha inteligência nenhuma. Mas era um homem muito bom. E então fizeram a prece, apagaram as luzes que tinham no ambiente, e no meio da escuridão, quem levanta? O médium Aristide. E Aristides começa a falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurança por bem-aventurança, analisando cada uma delas, fazendo relação com as leis básicas do Espiritismo, do trabalho, do progresso, do amor e da caridade. O Eurípides fica encantado. Ele nunca tinha visto uma explanação evangélica tão bela, tão profunda, que tocava a alma e o coração de Eurípides. Depois de meia hora falando sobre as bem-aventuranças, Aristides termina a sua preleção e diz, se identifica o espírito, João o Evangelista. Eurípides tinha feito isso mentalmente, ninguém sabia dessa história. O médium Aristides não podia saber. Ele se convence. Conversa com o tio e pede para que o tio deixe ele acompanhar os trabalhos no Centro Espírita Fé e Amor nos próximos dias. E ele fica durante 30 dias na fazenda de Santa Maria, acolhido pelos médiuns, pelas pessoas que moravam no povoado de Santa Maria. Durante esses 30 dias, Eurípides desenvolve todas as mediunidades descritas no livro dos médiuns. E algumas mediunidades que não são descritas por Kardec. Ele se transforma num médium com as maiores capacidades mediúnicas que já se teve notícia na história da humanidade. Dupla vista, bicorporiedade, psicografia, psicofonia, vidência, clarividência. Outra, todas essas mediunidades desenvolvidas e equilibradas. Não se tem notícia do Eurípides sofrer por conta da mediunidade. A gente sabe da história do Chico, o quanto que o Chico sofreu. Eurípides nunca tinha tido uma manifestação mediúnica antes desses 30 dias em Santa Maria. Isso demonstra o equilíbrio e a maturidade de Eurípides como espírito. Quando termina esses 30 dias, São Vicente de Paulo, que era o mentor de Eurípides Barçanufo, diz, a sua tarefa vai começar. Só que antes dela começar, você vai perder tudo. Eurípides era rico, para o padrão da época, para a cidade de Sacramento, tinha muitos amigos, ele tinha tudo. O São Vicente disse, você vai ter de perder tudo. Quando você perder tudo, vai começar. Ele estava conversando com o tio sobre isso, de repente ele tem uma visão, a dupla vista. Ele diz pro tio, quem é Carlos? Mariano Cunha fala, Carlos. É um rapaz que mora, ele é doente, ele mora, depois, lá em Minas, eles chamam de selvas, florestas, né? Depois dessa selva, ele está precisando de ajuda, nós precisamos ir lá ajudá-lo, porque ele está precisando de ajuda, ele está muito doente. Aí Mariano Cunha fala, tá bom, filho, amanhã a gente vai, amanhã de manhã, porque era de tardezinha. Eurípides fala, não, nós precisamos ir agora. Aí o Mariano Cunha fala, mas é muito perigoso atravessar essa floresta no meio da noite, né?
O Eurípides diz: nós estamos a serviço de Deus, nós não temos de temer. E os dois atravessam a floresta e chegam numa casa de madeira, parecia em ruínas, e dentro da casa estava o Carlos, era um ranceniano, um leproso. Todos tinham medo dele. Mariano Cunha nem entra. Quando o Eurípides percebe que o Mariano Cunha está meio constrangido de entrar, o Eurípides fala para Mariano: fique aqui, tio, e dê sustentação. Eu vou cuidar do Carlos. E realmente o Carlos estava com febre, acamado, não tinha comido e não tinha bebido já há alguns dias. Eurípides começa a cuidar dele, fazer orações, dá água, alimenta. No dia seguinte de manhã, ele permanece velando Carlos do lado da cama dele. Mais uma noite, na manhã do outro dia, Carlos está melhor. Então Eurípides diz: você já está melhor, meu irmão? Eu vou embora. O Carlos se põe de pé, emocionado, e agradece Eurípides. Eurípides diz: não tem que agradecer, agradeça a Jesus, e dá um abraço em Carlos. Carlos era ranceniano. Depois desse abraço de Eurípides, ele se curou. Foi a primeira cura de Eurípides Barçanufo. Eurípides volta para Sacramento e avisa os familiares, avisa a cidade de Sacramento, entrega o cargo de presidente da Associação São Vicente para os padres. Quando o professor Miranda saiu, ele, junto com os padres, monta um colégio, o Liceu Sacramentano. Ele era diretor do colégio, professor de quase todas as matérias. E ele comunica a cidade, comunica a família de que ele havia se tornado espírita. Isso cai como uma bomba em Sacramento. Ninguém mais entrava na farmácia, os pais começaram a tirar os filhos do Liceu Sacramentano, o Eurípides começa a gastar as economias dele para poder manter a farmácia aberta, ele acaba fechando a farmácia, e chega uma hora que ele não tem dinheiro mais para manter o Liceu Sacramentano aberto. Ele adorava a escola. Ele era professor. E a perspectiva de fechar o colégio, né, ele tinha feito contas e não tinha mais recursos para manter o colégio aberto. Ele era o único professor, não tinha um aluno. Ele fica triste e começa a chorar. Ele está numa salinha pequena que ele usava como salinha de diretoria. E nessa situação ele percebe um espírito se aproximar, entrar na sala. Ele percebe que é um espírito que irradia muita luz, um espírito, né, superior. Mas ele pensa assim, médio consciente que ele era: se eu, no estado que eu estou, triste, se eu permitir que um espírito dessa envergadura se manifeste, eu posso ser vítima de mistificação. E ele repele o espírito. Só que o espírito era muito poderoso. E então o espírito induz Eurípides a um estado de inconsciência. E através da psicografia mecânica escreve um bilhete para Eurípides. Quando Eurípides retoma a consciência, ele lê o que está escrito no bilhete. No bilhete estava escrito o seguinte: meu filho, não feche a escola. Apague da pedra o nome Liceu Sacramentano, que guarda os resquícios do orgulho e da vaidade humana. Em seu lugar, escreva Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Eu estarei, com amor, amparando esta escola. Maria, serva de Deus. Eurípides foi lá, pagou o nome Liceu Sacramentano, e no ano de 1907 ele funda o primeiro colégio espírita do Brasil, Colégio Allan Kardec, que funciona até hoje. Todas as vezes que eu me lembro, e eu sou professor, eu sinto necessidade de falar para os professores, né? Muitos professores, professoras, eles frequentam as casas espíritas. Vocês têm a responsabilidade maior no processo de transformação da sociedade, né? No planejamento reencarnatório de vocês, professores, vem junto a responsabilidade de uma missão, das mais nobres, das mais bonitas. Nós somos professores como Eurípides, nós somos professores como Kardec, nós somos professores como Pestalozzi, nós somos professores como tantos espíritos que vieram aqui. É através da educação, da família, das crianças, das pessoas, é que nós vamos transformar a humanidade. Embora nós trabalhamos em um cenário de falta de reconhecimento, né? Deus está vendo. Deus está vendo. Não desanimem. Façam o máximo que puderem com as condições que nós temos hoje.
porque a humanidade e Jesus espera muito de nós. Eu penso que nós nos colocamos na posição de Paulo de Tarso. Tenho certeza que Jesus nos ama e espera muito de nós. E a gente não pode se desanimar. As ilusões do mundo não podem tirar de nós o entusiasmo e a paixão pela educação. Eurípides, antes de desencarnar, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro tem a mensagem que eu quero deixar para vocês para reflexão. Eurípides, nesse encontro, ele vai até Jesus. Quando Jesus se apresenta para Eurípides, Jesus está chorando. Eurípides, de joelhos, pergunta para Jesus: Senhor, por quem choras? Por aqueles que não te conhecem? Jesus olha para Eurípides e diz: não, eu choro por aqueles que me conhecem, conhecem o meu evangelho e não o praticam. Eurípides volta e ele se entrega ao trabalho com uma intensidade muito maior. Ele morre no ano de 1917, praticamente resgatado. Ele não podia ficar mais. Tinha gripe espanhola e ele não dormia já há alguns dias. Acaba ficando doente, ele morre da gripe espanhola. Na manhã do dia que ele ficou em coma, ele desencarna no dia seguinte, a mãe vem trazer o café da manhã e percebe que a cama dele não havia sido desfeita. Ele tinha passado a noite toda doente, respondendo cartas que eram encaminhadas para ele. A mãe diz: filho, você precisa descansar. Eurípides olha para ela e diz: mãe, como eu posso descansar? Tanto sofrimento, tanta dor, tanto trabalho. Como eu posso descansar? O corpo já era um limite para Eurípides. E então, no dia seguinte, o espírito dele se desliga do corpo físico doente e, a fim de que ele possa dar continuidade à tarefa de evangelização, abraçada por ele e tantos outros a quem nós temos tanto carinho e um débito enorme de gratidão. Muita paz. Bom, pelo adiantado da hora, a gente não vai poder abrir para questões. Lourenço, desculpa a gente dessa vez, tá? Porque a gente não vai ler, a gente só já vai partir para as preces, que a gente já está atrasado. Então vamos elevando o pensamento ao alto, vibrando. Que nosso desejo maior seja de que o mundo encontre paz, amor, serenidade e tranquilidade. Que esse amor divino do Pai amado se estabeleça no planeta Terra, entre os povos, entre os países, entre as nações, e dentro de cada coração. Que essa vibração de amor penetre, entre no coração de todos nesse planeta. Planeta de amor, planeta escola, planeta de vida. E planeta que nos dá a cada dia as condições e a oportunidade de crescimento para um mundo maior. Pai amado, mais uma vez nos encontramos para agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade do entendimento, do esclarecimento, e que possamos, Pai, dentro desse amor divino, entender, melhorar, exemplificar esse amor maior em nossa vida, em nossas ações e em nosso pensamento. Que possamos, Pai, caminhar nessa luz divina, melhorando e sendo exemplos vivos desse amor, onde quer que estejamos. Que assim seja, graças a Deus.